Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus do céu! Nós estamos em Jundiaí. Tem que respeitar, olha só. Hoje é o Mentoria de Vida. Hoje é quinta-feira. E toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, você tem uma palavra de direção para o seu coração. Toda segunda, às 7 no nosso canal do YouTube, uma palavra de fé, de esperança. Mas quinta-feira é lapada. Quinta-feira é direcionamento. É para você que quer ir mais longe, é para você que quer amadurecer, é para você que quer dar frutos e os frutos permaneçam. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas, e a primeira mensagem dessa série, ela vai transbordar na sua casa, na sua família, e vai mudar a sua realidade no nome de Jesus. Eu só quero te pedir uma coisa, antes de a gente começar. A gente não é mais um canal do YouTube, de YouTube há muito tempo. Nós já somos uma comunidade, e uma comunidade com mais de 40 milhões de pessoas que acompanham. Você pode celebrar o nome de Jesus? Aleluia! Só Deus que pode fazer isso. Nós criamos uma comunidade chamada Mentoria de Vida. É um grupo de WhatsApp que você vai ser lembrado das mensagens, você vai ser provocado a evoluir, a crescer. E esse grupo de WhatsApp está disponível aqui embaixo. E todas as informações que você precisa sobre a nossa associação, sobre a nossa escola, sobre o nosso ecossistema, também estão aqui. E agora a gente vai para a mensagem. Gente, Jundiaí tem que respeitar. Não dá. O povo é animado, o povo é bonito, tem cara de realeza. Amém. Aqui ninguém deve para ninguém. Tá tudo certo. Aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Diz o seguinte: os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado, somente para a necessidade. Para aquele que se planeja, para aquele que é diligente, esse sempre está direcionado para a fartura. Mas para aquele que é apressado, precipitado, desorganizado, sempre para a necessidade. Eu vou falar uma coisa para você. A minha maneira de pensar aquilo que vou ministrar, daquilo que vou servir a minha geração, sempre está conectada às dores do nosso tempo. Eu vou te dizer como é que funciona. Nós oramos, nós pedimos direção ao Senhor Jesus, nós clamamos, nós jejuamos, e a gente também olha o direct. E quando eu digo olha o direct, é porque a realidade não está nos stories. A realidade não está no feed. A realidade, ela está no direct. Porque no direct você conta o que ninguém sabe. No direct você faz a dúvida que no público ninguém saberia. E nos últimos meses, eu tenho ficado extremamente assustado com uma postura da rede social. E a postura que eu tenho mais visto e enxergado é pessoas pedindo dinheiro em todo o tempo. É assustador. Se eu postar agora qualquer coisa no feed, vai ter 30 comentários no primeiro minuto, e parece que isso é até uma política já pronta, como se fosse um robô que fizesse. Alguém está dizendo: eu preciso de dinheiro, eu fiz um empréstimo e não estou conseguindo pagar, eu estou prestes a ser despejado da minha casa. E se eu olhar meu direct, a cada 10 mensagens, 5 talvez é alguém dizendo: eu prometo que eu vou pagar, é um empréstimo, eu preciso de ajuda, eu fiz isso e não deu certo, eu estou precisando de socorro, não tenho comida. E eu vou te falar o que eu sinto, eu tenho um desespero com esse negócio, porque não dá para ajudar todo mundo, mas eu também entendi que ajudar não muda nada. Na grande maioria das vezes, não muda absolutamente nada. E eu já vivi isso na prática, de ajudar alguém e 3 meses depois outras dívidas chegaram.
Um ano depois, a mesma realidade de um ano atrás que foi resolvida, é exatamente de um ano depois. Porque não é sobre um acaso, é sobre uma postura. É sobre uma realidade que está inserida na nossa mente, que nos faz fazer a gestão do que o Senhor nos deu, sempre de maneira errada. Eu vou te falar uma coisa e não me leve a mal. Mas quando eu comecei a viver, e quando eu digo viver, é aquele viver adulto, sabe? Quando você começa a ter que pagar as coisas, quando você começa a ter que fazer gestão da sua vida, eu sempre tive um medo muito grande. E o medo muito grande que eu tinha era não conseguir corresponder às expectativas da minha família em relação à sobrevivência. As decisões que a gente toma, elas vão nos colocando em risco. E eu tomei decisões que me colocaram em risco muitas vezes. E quando eu digo isso, não foi uma dívida que eu fiz, foi uma mudança de jornada. Foi quando eu entendi que Deus que estava me levando para um outro destino. Então eu abri a mão de algo que era certo por algo duvidoso. E aquilo o Senhor foi fazendo várias vezes, guinadas da nossa vida. Então sempre o meu medo foi: eu não quero deixar faltar nada para minha família. E essa coisa me consumia sempre. Eu sempre perguntava para todo mundo: o que você faz com o dinheiro que você ganha? Qual é a maneira que você encontrou para gerir? E eu vivi quase toda grande parte da minha vida contando os últimos centavos do mês. Quase a maior parte da minha vida foi assim. Eu sempre chegava no final do mês, e todo mundo aqui que já passou por isso ou está passando sabe o que é. Você chega no final do mês, você ganhou 1.000. No final do mês você tem R$5 na conta. E aqueles R$5 é um testemunho. Ele sobreviveu. Quantos viveram, passaram, sabem do que eu estou falando? Levante a mão. Agora olha que coisa interessante. Durante todo esse período, o meu temor nunca foi a roupa que eu vestia. Meu temor nunca foi o carro que eu andava. Meu temor sempre foi outro. Meu temor foi não ter comida para colocar dentro de casa. Então todas essas coisas, elas minam a nossa mente durante toda a nossa trajetória. A depender da casa que você foi criado, se você viveu num lar de muita escassez de comida, quando você casa, você é tendencioso a gastar muito com comida. E eu estou falando de mim agora. Eu me lembro que na minha casa comer pizza era um evento. Era uma coisa que acontecia igual a estrela cadente. Quando passava, você tinha que fazer um pedido, porque era um milagre dentro da nossa família. Quando eu casei, eu engordei 10 quilos. Porque eu podia comer pizza, lindo. E eu comia pizza dia e noite. Eu me lembro que na época eu fazia um programa de rádio, que sexta-feira eu troquei um comercial por uma pizza. Então toda sexta-feira tinha pizza na rádio. E eu estou falando de uma coisa que parece tolo, mas para mim era uma realização pessoal. Agora, observa o nosso tempo. Sabe qual é o problema do nosso tempo? É porque a gente não está preocupado com o básico. A gente está se movendo por aquilo que é superficial. A gente ganha 1.000 e usa um tênis de 2.000. A gente ganha 1.000 e quer usar um óculos de 1.000. A gente ganha 1.000 e faz uma dívida de 500 por mês. Ou seja, alguma coisa no nosso tempo perdeu o sentido. E agora eu não estou querendo falar e dar uma lição de moral em ninguém, mas o que o Provérbios está dizendo é basicamente isso: quem não é planejado, ele vai sempre para a escassez. Mas aquele que se planeja, aquele que faz a conta das coisas, ele vai se guiar na direção da fartura. E aqui, lindo, eu vou dizer um negócio. A gente tem um problema de falar de dinheiro, porque dinheiro é um calcanhar de Aquiles da maioria. Sabe qual que é o maior calcanhar de Aquiles das pessoas? Normalmente é aquilo que a gente mais ama. Quando você vê alguém que ataca muito dinheiro, quando alguém que fala muito do dinheiro dos outros, pode ter certeza, essa pessoa tem pouco e ama muito. E isso é a coisa mais comum. Quando alguém começa a atacar só o dinheiro, porque dinheiro é pecado, porque ter dinheiro não sei o quê, pode ter certeza, essa pessoa ama muito dinheiro e provavelmente não tem quase nada. O problema maior é só uma coisa: prioridades erradas, gestão errada, e a gente está colocando a culpa em Deus e orando para milagres financeiros todos os dias. Irmão, vou falar uma coisa bem verdadeira para você: Deus não vai mandar Pix para sua conta. Deus não vai, não, isso não acontece. Ah, irmão, eu não quero tirar assim,
nossa, eu não quero te incomodar com o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Nós estamos colocando na responsabilidade de Deus os nossos problemas na gestão do nosso dinheiro. A gente está colocando na culpa de Deus. A gente diz porque ninguém me ajuda, porque ninguém coloca a mão para me ajudar. Mas eu quero só que você entenda que o lugar que você está não foi porque Deus te abandonou, foi porque você colocou prioridades erradas. Então não é uma mensagem que aparentemente resolve o problema do endividado. É a mensagem que vai ajudar alguém a tomar as decisões sábias, para que a próxima estação da vida dele carregue fartura e tranquilidade. E aqui eu começo a entrar em uma jornada silenciosa e perigosa para a maioria de nós, que é tocar naquilo que você gosta, naquilo que você acha que é prioridade. Nós somos uma geração visual. Nós somos uma geração que se move baseado naquilo que os nossos olhos enxergam. Então o que os nossos olhos enxergam, a gente acha que está preparado para a nossa realidade. Então a gente compra as coisas não porque a gente gosta, mas porque a gente está querendo impressionar alguém. A gente se move em direções a alguns objetos que não são conectados à nossa necessidade, mas são conectados ao ego que a gente inflamou publicamente e que agora precisa defender publicamente também. A gente está preocupado com objetos, mas a gente não entendeu a estação da nossa vida que a gente está. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho certeza que quando eu falar essa mensagem para você, alguém vai comentar do relógio que eu uso. Alguém vai falar do tênis que eu estou vestido. Alguém vai falar de alguma coisa sobre dinheiro sobre mim. E esse é o maior problema. Porque nós estamos olhando para a vida das pessoas e não estamos entendendo a estação que nós estamos. Depender da estação que você está, algumas coisas fazem sentido. E na maioria das vezes, as coisas que não fazem sentido é justamente as coisas que estão destruindo a nossa vida financeira. Se algo que não faz sentido para você está no braço de alguém, não significa que a pessoa esteja errada. Só talvez você esteja ansioso demais por aquilo que ainda não chegou o tempo. Só porque talvez a gente está mirando no objetivo errado. E esse é o ponto que gera esse silêncio absurdo. Porque a gente olha para dentro de nós e a gente não entendeu o tempo e as estações. A gente não entendeu que existe o tempo de guardar e o tempo de usufruir. A gente não entendeu que existe uma lógica por trás do dinheiro e que dinheiro não é espiritual, dinheiro é emocional. Guarde isso que eu estou falando para você. Dinheiro é emocional. Por que emocional? Porque o dinheiro não cumpre o dever do Espírito Santo dentro de nós. Ele não fecha a brecha do nosso espírito. Ele não muda o nosso relacionamento com Deus. Não. O dinheiro não cumpre essa função. O dinheiro é um auxiliar do homem. O dinheiro serve o homem. O problema é que nós estamos servindo ao dinheiro e por isso nos ofendemos com o dinheiro ou então rechaçamos a palavra sobre finanças. E é por isso que a nossa geração está tão perdida. Por isso que nós estamos tão endividados, por isso que nós estamos pedindo ajuda toda hora publicamente. E alguém vai dizer novamente, é porque você não sabe a realidade que eu estou vivendo. Quem disse que eu não sei? Você sabe de onde eu vim? Você sabe por onde eu passei? Você sabe qual é a realidade da minha vida? E esse é o problema, o lugar de vítima, que ninguém passa o que você passa, ninguém sabe o que você sente, ninguém tem a vida que você tem. Calma aí, meu lindo. A maioria do endividamento não é pelo tanto que você ganha, mas pelo tanto que você gasta. Me desculpa te falar isso claramente, mas o endividamento das pessoas não é pelo valor que elas ganham, mas pelo valor que elas gastam. Dave, mas eu não ganho o suficiente. Então viva de maneira simples, mas não suje o seu nome. Quando você suja o seu nome, você entra numa bolha de endividamento, onde os juros te sucumbem, você não vai conseguir viver mais além depois daquilo. E essa é uma parada, me parece muito lógico falar disso. Só que tem gente que está espiritualizando tanto que não está olhando para a lógica das coisas. Não, eu vou comprar e Deus vai me dar o recurso. Não, eu vou fazer e Deus vai mandar o recurso. Não, meu lindo, Deus não vai mandar recurso. Se Ele não te deu a visão, o recurso não vai vir. Se o que você está fazendo é fruto do teu olhar, do teu ego, da tua vontade, do teu desejo, Deus não vai mandar o recurso. A não ser que você esteja debaixo de uma visão que Deus te deu. Sabe o que é a parada muito difícil de explicar? É porque isso deveria ser básico. Os nossos filhos deveriam aprender isso no colégio. Nós deveríamos ensinar isso para os nossos filhos dentro de casa. Mas a gente não foi nos ensinado, nós não estamos ensinando os nossos filhos. A gente é a geração mais endividada e perdida financeiramente que o Brasil já viu. E a rede social está escancarando isso para todo mundo. E aí, meu lindo, a gente precisa voltar no básico. A gente tem que olhar para a Bíblia e só um exemplo basta. José é um exemplo de alguém que não fez economia.
José é um exemplo que não estudou o mercado financeiro. José é um exemplo de alguém que só tinha Jesus no coração, Deus no coração, e por conta da prudência salvou uma nação inteira. Grave isso. José foi prudente, e por conta da prudência dele, ele salvou uma nação inteira. Sabe qual foi a prudência de José? Durante 7 anos de fartura. Fala comigo, de fartura. 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, ele guardou 20% todos os meses daquilo que entrava para o governo do Egito. Sabe qual que é o problema no tempo de fartura? O que a gente faz? A gente gasta tudo aquilo que a gente ganha. Você ganha 10, gasta 10. Você ganha 20, gasta 20. Você ganha 1.000, gasta 1.000. Mas alguém disse para você que o seu salário não é o quanto você ganha, é o quanto você ganha mais o limite do cartão que você tem. Você ganha 1.000, o limite do cartão é 5, então significa que você ganha? Não, irmão, pelo amor de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Se você ganha 1.000 e o seu limite do cartão é 6, significa que você ganha 1.000. Os 5, meu lindo, não são seus, são do banco. E se você usar e não conseguir dar conta com os 1.000 que você ganha, os 5.000 vai virar 15, só que não vai ser mais de ativo, vai ser de passivo, que de repente os 1.000 que era para o seu sustento vai ser para pagar os juros dos 5 que você não tinha. Parece bobo, mas essa conta a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente está dizendo, Deus vai me ajudar. Olha você lá na fila da Renner, Jesus vai me ajudar. Tem 60 dias para pagar, Jesus vai me ajudar. Não, irmão, Jesus não vai te ajudar. Se Ele não te deu a visão, se o que você está fazendo é por conta do seu olhar equivocado, é sobre a sua gestão errada, Deus não vai ajudar. Deus vai te dar um caminho para trabalhar mais, Deus vai te dar um caminho para levantar mais recurso, mas Deus não vai mandar o recurso para fazer você um folgado, para fazer você um irresponsável. Não, não, lindo. É melhor que você aprenda rápido, para que a hora que Deus te colocar sobre montes altos, você saiba fazer gestão com sabedoria, para aquilo que o Senhor te der, você consiga transformar em algo muito maior. Então, eu só preciso dar um último recado. Você não ganha o cartão de crédito, eles vão te cobrar 1 hora. E a última coisa sobre dinheiro é a mais difícil de se entender. E eu vou ser bem claro e não me leve a mal. Quando eu tinha 22 anos, eu li um livro sobre finanças. Foi o primeiro livro que eu li. E o primeiro livro que eu li sobre finanças falava que um dos princípios mais poderosos de administração é doação. E eu não vou pedir dinheiro para mim não, tá? Relaxa. Tem gente que vai colocar o Pix na tela, quer ver? Tá vendo? Aquilo que a gente ama é o que nos constrange. Sabe quando a gente tem problema com doar? Sabe quando a gente tem problema com ajudar? Quando o dinheiro não é nosso, quando nós somos o dinheiro. Quem é propriedade do dinheiro não é generoso. Quem é dono do dinheiro não tem pena, mas não é mau gestor. Mas ele sabe colocar as sementes nos solos certos. Ele sabe colocar no lugar onde vai plantar e vai nascer e vai dar fruto. Ele já soube diferenciar o que é esmola e o que é semeadura. E eu só preciso que você entenda isso. Quando a gente entende que doar é a gestão mais poderosa que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, a gente entra num outro nível da nossa vida financeira. Vou te explicar o porquê. Porque a gente doa aquilo que apraz o nosso coração, mas a gente sabe exatamente quanto pode doar, porque a gente sabe quanto recebe e quanto gasta. A maioria das pessoas endividadas não sabe quanto é a dívida global, não sabe quanto pagam por mês de juros, não sabe quanto ganham de fato e não sabe quanto custa a sua vida. Por isso que nunca vão conseguir ajudar a ninguém, porque nem a si próprios conseguiram ajudar. Não me leve a mal, mas isso é uma realidade nua e crua. Quem está endividado não sabe quanto ganha, não sabe quanto deve, não sabe quanto a vida lhe custa, não tem uma planilha, não tem uma organização financeira, ela só vive capotando na dívida. A dívida vai vindo uma atrás da outra. Pega dinheiro daqui, paga lá. Mas aqui fica uma dívida pendente. Ele vai ter que pegar de outro lugar. Ele vai ter que ligar para um parente. Daí o parente vai ficar bravo, porque ele vai demorar e ele vai pensar que o parente não tinha direito de cobrá-lo, porque ele teve uma elegância incrível na hora de pedir ajuda. Mas na hora que ele foi cobrado, ele ficou super ofendido. Por que me cobrou? Porque você pediu emprestado.
Você já viu que coisa absurda no nosso tempo? Que quem pede emprestado não gosta de ser cobrado porque parece que foi ofendido? Uai, parece que você acha que eu não vou te pagar? Acho, passou 3 dias. Jesus está quase voltando e nada do dinheiro pingar na conta. O Pix virou um milagre e esse é o problema. Porque o problema que parecia ser simples, na verdade é uma falha no caráter da maioria daqueles que vivem dessa maneira. Eles têm coragem de pedir emprestado, mas não querem ser lembrados do dia de pagar. Eu vou te falar uma coisa, lindo, você está fadado a viver uma vida endividada para sempre. Grave isso que eu estou falando para você. Se você tem coragem de pedir dinheiro emprestado, mas não tem estômago para ser cobrado, você tem um problema sério de caráter. Você viu quanta coisa é por... Porque a gente começou dizendo, lidere a sua vida financeira. Então liderar a sua vida financeira é, faça gestão, saiba quanto você ganha, aprenda a poupar, seja generoso. E se você precisar pedir dinheiro para alguém, não esqueça no dia do pagamento. É melhor que você não coma e pague a dívida do que você sujar o teu nome e manchar a sua história. Parece estranho o que eu estou te falando, meu lindo, mas quem tem caráter não consegue dormir em paz se estiver devendo para os outros. Se você deve para todo mundo e o seu sono é pesado, desconfie de você, há um problema na sua vida. E ela é maior do que o que você imagina. Eu acho que o clima ficou pesado demais. Tá na hora de parar. Alguém está dizendo, chega, para, Jéssica. Chega. E é só isso mesmo, lindo. A mensagem prática é, aquele que não se planeja, sempre está caminhando em direção à ruína. Mas aquele que é diligente, aquele que age com sabedoria, sempre está caminhando em direção à fartura. Durante um tempo, ele vai parecer que nada na vida está dando certo. Mas quando vier a semeadura, ou melhor, a colheita da sua semeadura, a sua prosperidade florescerá. Não adianta usar o tênis antes da hora. Não adianta usar o perfume antes da hora. Grava o que eu estou te falando, lindo. Não adianta. Eu me lembro de uma das cenas épicas da minha faculdade. Foi perto da minha formatura. E uma menina da minha sala dizia, Dave, você não tem vergonha de vir só com uma calça para a faculdade? E eu olhar para ela e falar, é porque eu só tenho essa. E a pessoa morrer da vergonha. Porque enquanto ela estava preocupada com a minha calça, eu estava preocupado em quitar a faculdade. Enquanto ela estava preocupada com a minha roupa, eu estava preocupado em fazer o meu apartamento ficar pronto. Enquanto ela estava preocupada com o tênis, que estava estranho, e alguém me deu um tênis no meio da faculdade, eu estava preocupado com o meu Uno que tinha que trocar o óleo para eu continuar trabalhando, porque eu vendia embalagem, e se o carro quebrasse, eu não tinha como trabalhar. Então, enquanto alguém está olhando para aquilo que te falta, você está olhando por aquilo que está sendo a maior semeadura da sua vida. Ninguém está vendo, mas você está dando prioridade às coisas certas, entenda? Você não precisa das coisas que os outros dizem que você precisa. E aí, lindo, não adianta falar de ninguém. Basta você olhar para você. Basta você olhar para você. Eu quero declarar uma palavra profética para quem fazer gestão sábia do seu recurso. Você deveria fazer assim agora. Eu quero liberar uma palavra profética para quem sabe fazer gestão do seu recurso. Um dia, tudo que para você era longe e distante, vai parecer perto e pequeno. Não, recebe. Um dia, tudo que para você foi caro e impossível, vai ser barato e acessível. Não, vou melhorar. Um dia, tudo aquilo que você precisava comprar parcelado, você vai ter condição para comprar no tempo certo, à vista. Não, lindo, vou melhorar, vou melhorar. Mas no dia que você ter condição para comprar à vista, aí você vai ter aprendido a fazer conta. Que a melhor coisa é trabalhar com o dinheiro do banco, com juros zero, se der para parcelar em 10. Oi. Irmão, essa é a fase mais maravilhosa. Quando você puxa o cartãozinho que você não precisa orar para dizer, Senhor, passa, 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 passa. Você dá o cartãozinho e fala assim, em 10. E a pessoa diz, paga à vista. Não, em 10, em 10.
O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas daí você vai fazer isso. Eu quero declarar no nome de Jesus que o valor da parcela, que antes você tinha que trabalhar que nem um condenado, o rendimento da conta que você soube fazer gestão ao longo do tempo, vai gerar recurso para pagar aquela parcela que é pequenininha. Não, lindo, você não está pegando. Isso aqui é outra história que eu também estou precisando aprender. Eu estou querendo chegar nesse lugar aonde você olha para as coisas e diz: eu acho que dá agora. E aí você vai olhar e vai dizer: mas agora eu não preciso mais. Porque não é mais sobre o que os outros dizem, é sobre uma realidade que está completa aqui dentro. Aleluia, irmão. Se eu estou aí no teu lugar, eu ia estar dizendo assim: Senhor, é para mim esse negócio, Jesus. É para mim essa parada, eu quero viver esse negócio, Jesus. E o Serasa vai esquecer do meu nome. Aleluia. O crediário vai olhar para mim e vai dizer: vem que o teu nome está limpinho, vem. Você vai dizer: não preciso de você, para trás de mim, Satanás. Você vai viver um tempo novo. Mas antes o Senhor vai te ensinar a trabalhar no básico. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Amém.